Bem-vindos ao nosso novo programa, o podcast Minas Pode Mais. Aqui nós vamos falar de Minas Gerais, estado considerado assim uma síntese do Brasil, e também dos mineiros, os mineiros que se destacam nas diversas áreas de atividade, na política, na economia, nos esportes, nas artes, no empreendedorismo. E neste primeiro programa de estreia, nós estamos tendo o prazer e a honra de receber o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Um prazer muito grande poder contar já na estreia, governador, com a sua presença. E o governador Zema nasceu em Araxá, ele tem 60 anos, tem 2 filhos, é formado em administração pela Fundação Getúlio Vargas e usou esse conhecimento em administração para expandir as empresas da família, as lojas Zema, e depois, em 2018, surpreendeu todo mundo com uma decisão de ir para a política. Ele foi candidato a governador de Minas e foi eleito com o apoio de 72% dos mineiros. Governador, um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso novo programa. Obrigado por aceitar o nosso convite. Olá, Álvaro. Olá para quem nos acompanha. Primeiramente, parabéns pelo Minas Pode Mais, Álvaro. Adorei o nome e estamos caminhando nessa direção. Minas hoje está no caminho certo para avançar. Uma satisfação muito grande estar participando aí com vocês. Muito obrigado. Eu ia lhe perguntar exatamente isso, se o senhor gostou desse nome Minas Pode Mais. Muito obrigado. Eu gostaria, de, nessa primeira pergunta, já saber como é que foi essa decisão, né, essa mudança radical de deixar a iniciativa privada, pela política e pela candidatura ao governo de Minas em 2018. Eu imagino que tenha sido uma decisão difícil de ser tomada, né? Álvaro, realmente não foi uma decisão muito fácil, não, mas eu diria, Álvaro, que tivemos um alinhamento de planetas lá em 2018. Um ano e meio antes, eu havia saído da empresa, eu fiquei na empresa mais de 30 anos e vi que já tinha dado a minha contribuição. Saímos de 4 lojas para 470 lojas. Me recordo muito bem que em 1994 eu abri uma loja em Coromandel. Foi uma das primeiras que eu abri, deve ter sido a 11ª, 12ª loja, foi bem no início ainda. E profissionalizei a empresa e queria, Álvaro, ver a empresa funcionando sem a minha presença. Porque não adianta você criar um negócio que até dá certo, mas que depende da sua pessoa. Então eu fiz questão, no final de 2016, de sair do cargo de presidente da empresa e fui para o conselho de administração. E logo depois, um ano depois, eu recebi o convite para disputar o governo de Minas. Inicialmente eu falei não, porque nunca tive nenhuma experiência em eleição, em política, mas acabei depois revendo essa posição, porque comecei a ver que um dos problemas que nós temos no Brasil é que muita gente que poderia contribuir, que tem competência, acaba tendo medo de entrar na política, receio, porque poderia estar lidando com coisa suja, com coisa criminosa. E eu fiquei muito confortável no Partido Novo, que é um partido que faz tudo certo, um partido que me deu todo esse conforto, e fui adiante. E tivemos aí essa eleição em 2018, como você mencionou, com 72% dos votos. Mas uma das minhas maiores motivações, Álvaro, a entrar na política foi porque em 2015 e 2016, quando eu ainda estava à frente da empresa, nós tivemos a maior recessão da história do Brasil. E eu comecei a enxergar que não adianta você ser um bom profissional, você estudar muito, você criar um bom negócio num país que está afundando.
E em 2015 e 16, Álvaro, o Brasil foi o único país do mundo que teve recessão. O mundo todo crescendo e o Brasil afundando por causa da nossa classe política, ou melhor, por causa de parte, né, da nossa classe política que se envolveu em corrupção, com bala de dinheiro, com petrolão, com mensalão e provocou todo aquele desastre. Ou seja, não é essa ser um bom empreendedor se você não tem uma conjuntura política, uma conjuntura econômica favoráveis, né? Exatamente. Não adianta você estar num país que está afundando, por melhor que você seja, esse país vai afundar. Então, acho que foi todo esse contexto aí que fez com que eu decidisse, animasse a encarar a eleição lá de 2018. E como é que foi essa eleição surpreendente de 2018? O senhor sai, né, um candidato assim meio outsider da política, concorre com políticos tradicionais, partidos já consolidados e consegue esse resultado expressivo nas urnas. Como é que foi possível chegar a esse resultado? Alvo, eu acho que temos aí algumas possibilidades. Primeiro, eu fui disparado, Aldo, o candidato que mais esteve nas cidades de Minas Gerais naquele ano, em 2018. Eu estive em mais de 200 cidades, Coromadel inclusive. Só em Uberlândia eu fui umas 6, 7 vezes, contando apenas uma, e me parece que os outros candidatos nem chegaram próximo de fazer um terço daquilo que eu fiz. Ou seja, foi uma campanha de corpo a corpo mesmo, ali passando de cidade em cidade, andando mais de carro do que de avião. Exatamente, rodei do meu carro mais de 60.000 quilômetros, somente na campanha de 2018. Então, meu nome era pouco conhecido, mas como fiz aí em Coromandel, chego, vou na associação comercial, vou na rádio e mostrei que nós tínhamos propostas diferentes daquelas que afundaram Minas Gerais no passado. E parece que o mineiro acreditou e, graças a Deus, depois de 6 anos, eu posso dizer, Álvaro, que temos bastante resultado positivo para entregar e vamos continuar entregando. E o melhor, eu sempre digo que está no futuro, porque os nossos projetos aqui, a grande maioria, são de longo prazo e hoje a situação de Minas nem se compara com aquela que era há 6 anos atrás, quando nós assumimos. Ô, governador, e de que forma a sua experiência como gestor privado tem contribuído para o gestor público Romeu Zema? Porque a gente sabe também que existem diferenças, né, entre um Estado e uma empresa. O Estado é muito mais complexo, né, muito mais diverso do que uma empresa. Como é que o senhor consegue conciliar essas duas coisas? Uau, ajudou muito. Eu tinha mais de 30 anos de experiência no setor privado e gestão, Alvo. Eu posso te dizer que tem muita semelhança em todo lugar do mundo, inclusive no público e no privado. Você lida com pessoas, né, na sua equipe. No privado você tem cliente, no público você tem o cidadão. Todo mundo gosta de respeito. No privado eu nunca pude mentir, né, falar o preço é 10 e na hora que o cliente chega é 20. E no público eu fiz a mesma coisa. Eu sou o governador, Álvaro, que não fico, em hipótese alguma, anunciando aquilo que eu não tenho condição de fazer. E, infelizmente, no mundo da política, o mais comum costuma ser isso. Eu vou fazer isso, vamos iniciar essa obra, e depois não faz, se inicia a obra, deixa ela abandonada no meio do caminho. Então eu acho que somou muito, essa bagagem de responsabilidade, responsabilidade também com o dinheiro, com o recurso financeiro. No privado, se você gasta mais do que ganha, você vai quebrar. E no público, infelizmente no Brasil,
a regra parece que sempre foi gastar mais do que ganha e deixar a conta para o sucessor pagar. E isso aconteceu aqui em Minas Gerais e nós vivemos aqui um desastre. Então, essa experiência prévia de gestão responsável, de gestão que valoriza o ser humano, com toda certeza foi fundamental para que nós pudéssemos colocar aqui essas ferramentas dentro do Estado e ter resultado. E eu fico muito satisfeito de ver aqui hoje algo, muitas pessoas que têm 10, 15, 20, 30 anos de Estado falar: eu nunca vi uma gestão, um governo tão sério quanto esse. Porque antes, Álvaro, as decisões eram tomadas de acordo com a conveniência eleitoral. E eu tomo aqui hoje a decisão técnica. Nós vamos colocar um hospital para funcionar aonde tem paciente que precisa, e não aonde alguém tem voto, como acontecia no passado. Entende? No passado, as decisões eram tomadas de acordo com o interesse eleitoral. E hoje nós tomamos decisões técnicas aqui e mostrou que funciona muito melhor, que dá muito mais resultado. Uma coisa que eu não admito também é corrupção, é gente desonesta e dê total autonomia para a Controladoria Geral do Estado aqui. Eu fazia isso na empresa e hoje, se alguém aqui comete algum ato que não é correto, vai ser apurado, independente de ser amigo meu, conhecido, etc. E no passado as coisas eram muito tendenciosas aqui. Alguém que era amigo do rei, o processo dele ficava engavetado 10 anos. E hoje não. Hoje o tratamento é igual para todos. Não gosto de desperdício também. E fiz questão, Álvaro, de dar o exemplo. Em vez de morar no palácio, como meus antecessores, eu aluguei uma casa aqui em Belo Horizonte, já que eu morava no interior do estado. Em vez de ter 32 empregadas, igual o governador que me antecedeu, eu tenho uma que eu pago. Ele tinha 32 que você pagava, que eu pagava. Então, eu sou uma pessoa que tem uma vida simples, continuo tendo essa vida simples. E acabei com uma série de mordomias, como elevador privativo. Antes do governador, tinha o quadro dele espalhado em todas as escolas de Minas, em todas as repartições públicas. Eu não tenho um quadro, eu quero entregar serviço bom. Não quero ter o meu quadro fixado aí na escola estadual de Coromandel, nem na prefeitura de Coromandel. Eu quero que as pessoas aí de Coromandel sejam bem atendidas na saúde, na educação. Então é uma mudança de conceito bem grande. É olhar aquilo que é bom para o cliente ou então para o cidadão, e não aquilo que é bom para a turminha que ganhou a eleição, que era o que geralmente ocorria no passado. Muito bem, a gente percebe que o eleitor hoje está muito consciente também e quer resultados, né? De certa forma, as eleições municipais recentes mostraram isso, né? Reelegendo prefeitos que tinham dado bons resultados no primeiro mandato. O eleitor não se deixa levar mais só por promessas, e isso é muito bom, né? Sinal que a nossa democracia está sendo aperfeiçoada a cada dia. A gente percebe que a sua primeira gestão, essa de 2018 a 2022, foi uma gestão marcada pela austeridade, e o senhor fez questão, inclusive, de dar o seu exemplo pessoal, né? E o senhor diria que o primeiro mandato foi quase que totalmente dedicado a ajustar as contas de Minas Gerais, ou foi possível também trazer algumas realizações importantes já no primeiro mandato? Aldo, a prioridade sempre foi aqui equilibrar as contas, já que sem dinheiro você não consegue fazer nada. Durante 3 anos eu ainda tive de pagar a folha atrasada, lembrando que na administração anterior à minha nem data, nem previsão havia
para pagamento de folha, funcionário público de Minas ou aposentado vivia às escuras. Não sabia se o salário ia dia 10, dia 15, dia 20, dia 25, mesmo quando tinha uma previsão, não. Então, a minha prioridade aqui sempre foi priorizar essa parte de equilibrar as contas, porque sem equilibrar as contas você não faz nada. Mas desde o início nós tomamos alguns cuidados, Aldo, que foi fechar todas as torneiras do desperdício, dos privilégios, daquilo que não traz nenhum valor para os mineiros. E com isso, desde o início da minha gestão, nós melhoramos a merenda escolar em muito. Para você ter ideia, no governo anterior ao meu, a merenda escolar era quase que uma água com arroz, que era servido na maioria das vezes, porque as escolas não tinham verba. Hoje, eu faço questão, quando vou no interior do estado, almoço nas escolas para ver como está. E todo dia tem salada, tem fruta, tem carne, tem arroz. A refeição preferida hoje dos estudantes, eu sempre pergunto, é o estrogonofe. Então, a diferença total com relação ao governo anterior. Mas essa preocupação com o recurso financeiro continua, porque nós temos uma dívida monstruosa ainda com a União, 165 bilhões de reais. Isso é uma dívida que já vem de décadas aí, de governos anteriores, né? Vem lá desde a época do BEG, do Minas Caixa, do Crédito Real, que eu acho que a maioria desconhece, até porque não é dessa época, né? São os bancos que existiram até a década de 90 e que são a origem dessa dívida. E agora o senhor está conseguindo melhores condições de pagamento para essa dívida? Sim, foi votado em Brasília, esta semana, o novo modo de pagamento dessa dívida, que é o Propag. E aqui cabe um agradecimento ao senador Rodrigo Pacheco, que foi o idealizador, o patrocinador dessa mudança, já que o sistema anterior, Álvaro, os estados estavam quebrando. Minas, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo estava caminhando também nesse sentido, devido ao valor da dívida. E se nós não mudássemos a taxa de juros cobrada, esses estados iam ficar inviáveis. Inclusive, Minas chegou a ficar inviável lá em 2017 e 2018, quando o funcionário público não tinha data para receber o salário, o aposentado a mesma coisa, os prefeitos deixaram de receber os repasses do ICMS, do IPVA, e as prefeituras de Minas começaram a quebrar também. Tanto é que nós tivemos casos de prefeito naquela ocasião que renunciaram, que adoeceram e até que suicidaram, porque não dá para administrar uma prefeitura sem o recurso que o Estado é obrigado a repassar. Agora, governador, eu vi que o senhor conseguiu também atrair para os estados um volume considerável de investimentos privados, né? Eu vi aqui um número que impressiona, 450 bilhões em atração de investimentos que geram emprego e renda para os mineiros. Qual foi a política do estado para atrair esses investimentos? Para efeito de comparação, Álvaro, o governo anterior atraiu 26 bilhões. Nós já atraímos, como você disse, mais de 400. E isso tem acontecido, Álvaro, porque nós voltamos a ter credibilidade. Antes, aqui em Minas, só conseguia uma autorização de regime tributário especial ou aprovação ambiental num tempo normal, quem tinha algum contato com os amigos do rei aqui, que muitas vezes exigiam alguma coisa para que o processo fosse agilizado. E comigo hoje, Alvo, todo mundo tem tratamento igual.
E quando se trata de investimento, de criação de emprego, eu faço questão de estar acompanhando os casos aqui para que nada fique engavetado. Tanto é que muitos investidores e empresários que vieram para Minas Gerais, eu fiz questão de passar o meu telefone para eles e falei: se alguma coisa sua ficar engavetado na Secretaria da Fazenda, na Secretaria do Meio Ambiente ou na Secretaria da Saúde, está aqui o telefone para você me ligar e eu vou ver pessoalmente o que está acontecendo. Como é que andam os índices de desemprego hoje em Minas Gerais? Eu sei que Minas, tem gerado muito emprego, não é? Nós já superamos a marca de 930 mil empregos formais com carteira assinada nessa gestão nossa, e o ano que vem vamos superar a marca de 1 milhão. 1 milhão de empregos, Álvaro, faz diferença no país. Imagina no estado. Empregos formais, né, de carteira assinada. De carteira assinada só, sem considerar os outros empregos formais. E hoje nós temos a menor taxa de desemprego da história de Minas desde que essa metodologia foi adotada. Cerca aí de 5%, uma das menores do Brasil também. E penso que em Coromandel não é diferente. Em muitas cidades hoje nós estamos vivendo já uma dificuldade que é a contratação de mão de obra. Isso é verdade, a gente sente isso no dia a dia, né, principalmente na zona rural, há uma escassez grande de mão de obra, né. Mas, o que eu percebo então, governador, é que o eleitor entendeu, né, a sua gestão nesse primeiro mandato. Foi um mandato difícil, mas que o eleitor soube reconhecer que houve resultados expressivos, tanto que o senhor foi reeleito, né, nas últimas eleições, também com a maioria expressiva de 56% dos eleitores, né. Uma responsabilidade também em relação a esse segundo mandato que o senhor já está exercendo, o senhor diria que qual é a prioridade hoje do segundo mandato? Óbvio, a prioridade nossa tem sido melhorar a vida do mineiro. E são diversas ações. Eu falo que não existe bala de prata, né, que resolve todos os problemas. São diversas ações. De 3 anos para cá, nós temos recuperado as estradas, inclusive licitamos recentemente o trecho Coromandel-Patrocínio, que precisa de uma reforma. Sem dúvida, melhorzinha da maior importância, eu diria que há pelo menos 20 anos não há um reparo real dessa estrada, não é só tapando buraco, tá uma situação realmente insuportável e gerando, riscos, né, para quem transita ali pela rodovia. Nós já concluímos mais de 50 recuperações de trechos grandes como esse, e esse trabalho continua. Temos hoje mais de 30 em andamento e mais 30 para serem licitados. Então é um trabalho contínuo essa recuperação das estradas. Nós temos também, eu vou ter o prazer, a felicidade, Alvo, de inaugurar até o fim da minha gestão 5 grandes hospitais regionais que vão melhorar em muito a saúde dos mineiros. Nós temos hoje regiões descobertas no estado. Quem não conhece, lá no Vale do Jequitinhonha, no nordeste de Minas, nós temos uma quantidade enorme de pacientes que precisam ser transferidos para o Vale do Aço, para Valadares ou até mesmo para Belo Horizonte, porque não temos lá a estrutura hospitalar adequada. Mas vamos inaugurar o Hospital Regional de Teófilo Otoni, vai ser o maior hospital SUS do interior do estado, 430 leitos, que vai levar um atendimento adequado para aquela região. E temos levado, Álvaro, a saúde cada vez para mais próximo da casa de cada mineiro, como hemodiálise. No início desse ano, eu estive na cidade de Minas Novas,
aonde eu conheci o seu Francisco, que antes precisava, dia sim, dia não, levantar de madrugada, 4 horas da manhã, ir até Diamantina, chegar em casa tarde da noite, por causa da hemodiálise que ele precisa fazer. Um tratamento desumano com uma pessoa que já está com a idade mais avançada, e com a hemodiálise e nas novas ele vai caminhando hoje e voltou, segundo ele, a viver, porque antes era um dia de martírio na estrada, fazendo hemodiálise, e o outro descansando na cama. Então, essa questão da hemodiálise está cada vez hoje mais próxima dos mineiros. Nós já reduzimos esses trajetos, em média, em mais de 50%. Então, é uma melhoria na qualidade de vida. E o mesmo com relação a exames, a consultas, tomógrafos, mamógrafos, que ajudam a diagnosticar, antes que a doença se agrave, qualquer incidência que a pessoa tenha. Então, o que nós temos feito é isso, é melhorar a merenda, é melhorar a saúde do mineiro, a estrada, mas ainda temos muito o que fazer, porque nós recebemos aqui um estado arrasado, que não tinha um comprimido nas estantes aqui dos hospitais da rede pública de saúde. E já melhoramos muito, mas ainda há muito o que caminhar. O senhor tem trabalhado também com essas parcerias público-privadas, né? Com base nelas, o senhor tem conseguido também realizar obras importantes, por exemplo, no metrô de Belo Horizonte e outras. Exato, Aldo. Se não tiver uma parceria com o privado, as coisas não caminham. Inclusive na saúde também, Alvo. Esses hospitais regionais vão ser administrados por instituições sem fins lucrativos, porque elas têm, Alvo, muito mais agilidade do que o Estado. Nós temos aqui a rede Felide, e eu já tive aqui a oportunidade de ver equipamentos que salvam vidas importantes ficarem 4, 6 meses parados, Alvo, porque você precisa seguir toda a burocracia do Estado. Uma peça lá quebrou, você vai comprar, você tem de fazer uma licitação, você tem de esperar as propostas chegarem, e quando a peça chega, é depois de meses. O setor privado ou uma instituição sem fins lucrativos compra essa peça e substitui em horas. Nós aqui levamos meses. E na área do metrô, das concessões de estrada, a mesma coisa. Se essa estrada de Coromandel Patrocínio tivesse concedida, com toda certeza, ela nunca teria chegado na situação em que chegou aí, porque a concessionária teria obrigação de estar tampando os buracos, estar fazendo a capina, cuidando da sinalização. Então, é necessário. O Estado tem sim de custear, mas não precisa executar, porque na hora que ele executa, ele não é eficiente, ele é burocrático, ele é muito lento. Governador, a gente sabe que Minas Gerais é um estado muito importante. Na abertura eu me referi ao fato de ser considerado até uma espécie de estado síntese do Brasil. Nas eleições, tradicionalmente, o candidato a presidente que ganha em Minas ganha no Brasil, né? E é natural que se especule agora sobre o seu nome como um possível candidato à presidência da República nas eleições de 2026. Outros nomes também já estão sendo considerados. Como é que o senhor vê essa especulação? O senhor trabalha com essa possibilidade? Ao 2026, eu tenho dois grandes objetivos. Primeiro é fazer o meu sucessor aqui em Minas Gerais, para ele dar continuidade a esse trabalho de austeridade, de economia, que está dando resultado em Minas. Porque se a gente tiver aqui um governador irresponsável,
ele vai colocar tudo a perder novamente. Então esse é a minha prioridade número 1, e eu vou estar dando apoio aqui, muito provavelmente ele será, o candidato, do nosso partido, da nossa coligação aqui, o professor Matheus, que é meu vice-governador e que tem todas as condições para poder desempenhar um trabalho excelente, uma das pessoas mais inteligentes e competentes que eu conheço. E depois, Alvo, eu vou estar atuando muito na eleição presidencial. Não sabemos ainda quem será o candidato, mas eu estarei atuando ou como apoiador ou como candidato. Eu não tenho, Alvo, nenhum plano pessoal de poder. Eu tenho muita coisa o que fazer como empresário ainda, então não me falta trabalho, mas eu quero estar contribuindo com o Brasil da mesma maneira que eu contribuí aqui com Minas Gerais. O Brasil precisa de uma gestão melhor. E não é o governo que está lá em Brasília hoje que vai resolver o problema dos brasileiros. Não é esse governo que vai melhorar a vida dos brasileiros. E eu vou estar contribuindo ou como candidato, ou então da melhor forma possível, nem que seja varrendo a sujeira que tem lá em Brasília, que parece que só está acumulando cada vez mais. Governador, como é que o senhor vê essa polarização política absurda que a gente vive hoje? Quer dizer, de um lado esquerda, do outro lado direita, de um lado bolsonaristas, de outro lado petistas. Vejo com muita frustração e preocupação. Parece que aqui no Brasil nós estamos muito mais procurando agredir o adversário do que resolver o problema de quem está vivendo e não tem um atendimento médico adequado, de que não tem boas estradas, que o filho vai numa escola que não ensina adequadamente. Então parece que tem virado aí um esporte de muitos políticos ficar mandando pedra no adversário em vez de resolver o problema das pessoas. E eu não entro nessa, eu não sou de ficar agredindo, mandando pedra em ninguém, porque acho que eu fui eleito para resolver o problema do mineiro, para melhorar a vida dele. E acho que a população começa a cansar um pouco disso também. Então espero que com o tempo o cansaço desse tipo aí de polarização comece a fazer com que os políticos enxerguem que nós, como eleitos, é para resolver os problemas reais e não o problema fictício que muitos ficam inventando. E nesse quadro de polarização, como é que Romeu Zema se define politicamente, ideologicamente? Eu tenho algumas posições que eu não abro mão de forma alguma. Primeiro, não admito corrupção. Quem que não gosta de corrupção? É a esquerda ou a direita? Aí cabe a qualquer um estar olhando. Segundo, eu aprecio muito transparência. Tudo que eu faço aqui, Aldo, é transparente. No passado, o governador de Minas usava aqui as aeronaves do estado, as informações ficavam fechadas a 7 chaves aqui, ninguém sabia. Se você entrar aí no site da Transparência Pública, você vai ver todos os votos que eu fiz o mês passado e o motivo dos mesmos. Quem quer esconder as coisas é porque não está fazendo o correto. E quem que está escondendo? É a direita ou a esquerda? Então, Álvaro, a minha linha é essa, é de fazer o certo, é de combater o errado. Agora, se é esquerda ou se é direita, para mim, acaba sendo secundário. Mas pelo posicionamento meu, eu sei que eu sou considerado aí um governador de direita, gosto das coisas organizadas, não admito invasão de terra, não gosto de baderna. Se alguém não tem terra, vamos assentar e corrigir o problema.
mas não é invadindo a terra de alguém que produz que nós vamos resolver o problema. Sou patriota, eu gosto é da bandeira do Brasil, não gosto de outras cores que não seja a bandeira do Brasil. Então eu acredito é nesse mundo organizado, nesse mundo onde as pessoas sabem, hoje eu vou levantar, eu vou trabalhar, meu emprego está seguro, eu vou ter condição de dar um conforto para minha família, e não num governo que fica aí prometendo, não entregando, falando que vai cortar gastos e não consegue cortar gastos, que fica dando emprego para quem é do partido à vontade, mesmo que não tenha necessidade. Aqui na minha gestão, Alvo, nós reduzimos mais de 50 mil cargos, porque se não reduzisse, não ia ter dinheiro para aquilo que é importante. Então, em resumo, eu gosto de ver responsabilidade, de coisa séria, de coisa que funciona. E quero Baderreiro longe, porque não é ele que vai estar resolvendo o problema nem do mineiro, nem do brasileiro. Governador, o fato é que esse quadro de radicalismo, ele gera crises, né? Agora mesmo a gente está vendo aí o governo com dificuldade para aprovar no Congresso o pacote de ajuste fiscal e estamos vendo também uma instabilidade enorme no mercado financeiro, o dólar subindo, as bolsas caindo, não é? Como é que o senhor vê também esse quadro atual no mercado financeiro? Então, estão armando aí, Álvaro, uma bomba relógio que vai explodir. Nós assistimos isso lá em 2015 e 2016, né? Foi exatamente a mesma novela que nós estamos assistindo agora. Se um governo quer austeridade, quer economia, algo que ele comece a fazer. Aqui parece que eles querem que os outros façam e não que eles façam. Como eu assumi um estado quebrado, Álvaro, eu fiz questão de dar o exemplo como eu falei. Fiquei, inclusive, assinei em cartório um compromisso que eu não receberia salário até colocar a folha de pagamento em dia. E fiquei 4 anos sem receber salário, sendo que no terceiro a folha de pagamento já estava em dia. Em vez de morar num palácio com 32 empregadas, fui morar na minha casa. Em vez de usar aqui elevador privativos, eu fechei eles e uso o mesmo elevador que todo mundo usa. Em vez de ficar fazendo aqui banquete com lagosta, com bebida importada, eu continuo comendo da forma que eu sempre comi. Então, se você quer economia, comece você fazendo economia, você dando o exemplo do exemplo. O dia que esse povo falar, eu vou ter aqui 20 ministérios e não 40, ele vai estar dando um exemplo. Agora, enquanto ele não fizer isso, ele está querendo que os outros façam aquilo que ele não faz. Muito bem, governador. Uma última pergunta inspirada no nome do nosso podcast, que é Minas Pode Mais, né? O senhor concorda que Minas pode mais? E concordando, né, se pode mais, qual deve ser a nossa principal meta em Minas a partir de agora? Alvo, Minas pode muito mais, pode mais. E o que nós vamos continuar fazendo, Aldo, é melhorando a vida do mineiro. Minas Gerais tem crescido todos os anos, Álvaro, acima da média Brasil. Quando eu cheguei aqui, a economia mineira representava 8,8% da economia brasileira e hoje já representa 9,5%. Ou seja, nós temos crescido mais do que o Brasil de maneira aqui consistente. E isso vai continuar, porque além de ser aqui um governo responsável, Alvo, nós somos um governo com visão de longo prazo. Até o momento, nós muito mais aramos a terra, adubamos, semeamos e irrigamos do que propriamente colhemos. Os meus sucessores, Alvo, é que vão inaugurar as grandes obras, as maiores obras do Estado.
como o metrô, que você citou agora há pouco. Não serei eu que inaugurarei, já que é uma obra que vai levar alguns anos, o Rodoanel Metropolitano, que é a maior obra das últimas décadas em Minas Gerais. Então, Minas hoje está no caminho certo para avançar. Nós temos feito um trabalho de valorizar os produtos mineiros. A sua região aí, uma das maiores produtoras de café do Cerrado do Brasil, e nós temos feito de tudo para valorizar o café, o queijo, a cachaça, recentemente o vinho, o azeite, que estão numa crescente de produção no estado também. E isso gera riqueza, gera emprego. O interior de Minas tem um potencial enorme e nunca foi lembrado pelos governos anteriores. Eu já escutei que no passado nós tínhamos aqui, era governador de Belo Horizonte e não de Minas Gerais. Eu acho que eu já estive em Coromandel 3 ou 4 vezes, nunca um governador esteve ali tão presente e com certeza ainda irei mais vezes. Então é esse trabalho que precisa continuar e Minas pode muito mais, com toda certeza. Muito bem, governador. Mais uma vez eu lhe agradeço por ter aceito o nosso convite e ser o nosso entrevistado de estreia desse programa Minas Pode Mais. Gostaríamos de ter a sua presença sempre agora como um ouvinte, né, do nosso programa, um espectador do nosso programa, porque nós vamos estar destacando aqui personagens de Minas que estejam se destacando nas diversas áreas de atividade política, economia, artes, esportes, empreendedorismo, e o senhor certamente é uma referência para todas essas pessoas que a gente pretende perfilar aqui no nosso programa. Muito obrigado pela sua presença, parabéns pelo governo sério e de resultados que o senhor vem fazendo em Minas Gerais. Nós voltaremos na próxima semana, próxima entrevistada, já temos agendado aqui com ela, é a deputada Ana Paula Leão, de Uberlândia, que dará sequência aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, eu passo a palavra para o senhor para as considerações finais. Bom, eu quero te dar os parabéns pela iniciativa, pelo programa, te desejar muito sucesso e fico muito, muito feliz com o nome, Minas Pode Mais. Isso para mim dá uma injeção de ânimo aqui. Coromandel, toda a região tem crescido muito, é um exemplo de região dinâmica que tem atraído cada vez mais pessoas. Então, parabéns, estamos no caminho certo, muito sucesso. Muito obrigado, governador. Grande abraço a todos.